Olá, olá, graça e paz, sou o pastor Jorge Maurício. Estamos aqui com a nossa quarta e última aula da segunda semana teológica online. Já está acabando, quero agradecer aqui a sua audiência, seu estudo junto conosco. Obrigado por ter participado e por estar envolvido nesse projeto. Vamos lá, hoje nós vamos falar ainda sobre antropologia, doutrina do homem, mas nós vamos tratar do seguinte tema, a morte. Nós vimos na primeira aula que o homem nós vimos também o homem em seu estado caído, o homem regenerado, e vamos tratar agora uma parte que faz parte da vida do homem, que é a morte. Então, para a gente começar esse estudo, eu quero ler contigo Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 54 e versículo 55 também diz: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então a gente precisa entender, a partir desse momento, que o homem remido ou o homem em seu estado caído, ele vai passar por um processo natural e físico chamado morte, tá? E aí a gente se pergunta o que é morte, né? A primeira ideia, né, que a gente precisa ter é que a morte é uma separação. A palavra morte significa separação. Lembra que a palavra também santo significa separado, né? Então nós temos aqui no lado espiritual a santificação, que é uma separação, e no lado natural nós temos a morte, que é uma separação. E nesse quesito de morte nós vamos ter aí ela em dois aspectos, né? A morte física, e aí nós vamos ler Gênesis capítulo 25, versículo 8, tá? Gênesis 25, versículo 8, que vai trazer para nós a morte de Abraão, tá? Versículo 8 de Gênesis capítulo 25. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo, ou seja, foi reunido ali aos seus antepassados, né? Ele sofreu uma morte física, uma morte natural, uma separação do corpo. Quando a gente passa pela morte, nós temos aí a separação da alma, tá? E do corpo. Eles se separam. Você sabe que o homem ele é corpo, alma e espírito. O espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida, e a alma, que é a tua consciência, é a tua mente, ela é separada do corpo, que é a matéria, né? Você é alguém que habita no corpo, você é uma alma que habita no corpo, e quando morremos, né, a morte física, nós vamos ser separados desse corpo, dessa matéria, beleza? E aí nós vamos ver também Eclesiastes capítulo 12, no versículo 7, vai dizer: Então o pó há de retornar à terra como era, e o espírito há de retornar a Deus que o deu. Deus nos deu fôlego de vida, esse fôlego de vida, esse espírito, o estado vivificado vai voltar para Deus, ele é a fonte. A nossa alma, sabe, o pó, que é o nosso corpo, vai voltar à terra, e a nossa alma, ela vai aí passar por uma segunda morte ou por uma salvação que é para a vida eterna, e ainda nesse estudo nós vamos dar continuidade para poder entender e alcançar esse entendimento. Então, o primeiro aspecto da morte é a morte física. Nossa alma será separada do corpo. Isso é antropologia, meu querido. Você está aprendendo a doutrina do homem, e isso não tem como a gente escapar. Nenhum homem ele nasce programado para aceitar a morte. A morte sempre será um trauma para o homem, para a humanidade. Mesmo aquele que é salvo, mesmo aquele que crê, que está com o nome escrito no livro da vida, mesmo para aqueles que estão em Cristo Jesus, que na verdade a morte serve
como um transporte, uma carruagem que vai nos levar para a eternidade, nós não estamos prontos para experimentar a morte, não somos programados para isso, nós não queremos passar por isso, nem queremos perder aquele ente querido, aquele amigo, aquele parente, por isso passamos por luta e sofremos quando isso acontece na nossa vida ou na vida daqueles que nos cercam. Eu digo na nossa vida quando é alguém que a gente ama, né? Se acontecer na nossa vida, a gente morre, a gente não sente, a verdade é essa, tá? E aí vai ter o segundo aspecto da morte, que é a morte espiritual, tá? A morte ela vai ter os três sentidos: a morte física, a morte espiritual e a segunda morte, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, a morte espiritual acontece quando? Quando o homem ele se afasta, ele está distante de Deus. Então, o homem distante de Deus, ele está morto. Jesus disse para nós, através da sua palavra, que nós passamos da morte para a vida, ou seja, éramos pessoas sem comunhão com Deus, e a partir do momento que passamos a ter comunhão com Deus, nós passamos da morte, do estado de estar afastado de Deus, para o estado agora de ter comunhão e intimidade com Deus e viver a vida de Deus em nós. Mas vamos lá, Efésios capítulo 2, no versículo 1, vai dizer: e vos vivificou, ou seja, deu vida, e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Ou seja, pecado e transgressão causam em nós morte. Qual tipo de morte? A morte física? Ainda não, mas a morte espiritual causa para nós o afastamento da presença de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 vai dizer, Deus vai dizer através do profeta Isaías: não são os meus braços que estão encolhidos para não abençoar, não são os meus ouvidos que estão tapados para não ouvir a oração ou o clamor, mas são os vossos pecados que faz uma separação, a palavra morte aí, separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado, ele traz essa morte espiritual para nós, é o segundo aspecto da morte, ok? E aí nós vamos ver também em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 6, 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 6, Timóteo vai estar ali falando, Paulo vai estar ali falando para Timóteo, orientando a questão de ajudar os necessitados e, no caso, as viúvas. E ele vai dizer no versículo 5: ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, confia em Deus e continua em súplicas e orações noite e dia, mas a que vive em prazer, ou seja, na carnalidade, no mundo distante de Deus, ele vai dizer, está morta enquanto ela vive, ou seja, ela não sofreu a morte física, ela não passou dessa vida material para uma outra vida, a alma dela não foi separada ainda do seu corpo, mas enquanto viva a vida física, ela está morta espiritualmente, porque está distante de Deus, está vivendo na carnalidade, está vivendo no pecado. Então, de início, nós temos esses dois aspectos da morte, a morte física e a morte espiritual, e podemos conseguir viver, enquanto vivos, viver uma morte espiritual, se é que dá para entender nessa jogada de palavras, né? Viver a morte, né? Se vive não está morto, mas é para você entender aí que muitas vezes estamos vivos, mas espiritualmente estamos mortos porque estamos distantes do Pai, estamos distantes de Deus, e Deus quer que hoje nós estejamos juntos dele, estejamos em comunhão com ele, para que a vida dele inunda a nossa, para que a vida dele encha a nossa vida, e aí sim a gente vive uma vida que vale a pena viver. Beleza? E agora nós vamos ter também a segunda morte. A segunda morte é a separação, né, entre a alma e seu Deus. A primeira morte é você separar a alma do corpo. E você também, nessa vida física, matéria, né, enquanto nós somos pó, carne e osso, nós podemos viver uma morte espiritual. Mas a partir do momento que nós
nos reconciliamos com Deus através de Jesus, rapidamente passamos da morte para a vida, uma morte espiritual para a vida. Mas existe uma segunda morte que a Bíblia vai nos mostrar em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, que é a separação da alma. Agora já não é mais matéria, não é mais físico, é a separação da alma. Lembra que eu falei ainda há pouco que nós somos uma alma que habita dentro de um corpo? Então a morte física vai separar a minha alma desse corpo, mas a minha alma, ela pode viver eternamente com Deus ou pode viver eternamente no sofrimento, e aí sim é a segunda morte. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 11 vai dizer para nós: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, presta atenção, aquele que vencer, aquele que está salvo, aquele que perseverar na salvação, aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Então nós temos uma primeira morte, que é a física, e também pode ser espiritual, mas nós temos uma segunda morte, que é a nossa alma separada de Deus, e para isso não existe solução se nós não resolvermos a nossa eternidade aqui no temporário, aqui na nossa vida terrena. Na eternidade não temos como resolver mais nada, uma vez que a alma do homem é separada definitivamente de Deus. Ele vai para a eternidade sofrida, ele vai para o sofrimento eterno, e de lá ninguém consegue tirar ele. Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, também está dizendo para nós: mas os medrosos e incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Perceba que a palavra de Deus, aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, vai dar ali os tipos de pessoas que estão em seus pecados, que experimentarão a segunda morte, né? O texto vai dizer dos medrosos ou dos tímidos, né? A tua versão aí de repente vai colocar tímidos, dos incrédulos, aqueles que não creem, que não aceitaram Jesus, né? Dos abomináveis, dos assassinos, dos devassos, todos os mentirosos. Então, a palavra que vai categorizar aqueles que vão experimentar a segunda morte. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são absolvidos dessa condenação, que é a segunda morte. O texto vai terminar dizendo, afirmando que é a segunda morte, ok? Então, a gente já entendeu que a morte é uma separação. Primeiro uma separação física, a alma do corpo, depois uma separação eterna, sabe? A alma sendo separada de Deus definitivamente, e nós precisamos da vida eterna, ir para a vida eterna e não para o sofrimento eterno. Então, mas nós resolvemos essa questão aqui na vida física, aceitando o Filho de Deus, que é Cristo Jesus, como Senhor e Salvador, para termos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas vamos lá, vamos caminhar ainda com o entendimento acerca da morte, do que é a morte. A morte, ela é o salário do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo vai afirmar que o pagamento, o salário do pecado é a morte. O homem, ele trabalha com o pecado, o homem trabalha por pecado, e quando recebe o pagamento ele não gosta, ele fica decepcionado, porque o homem trabalha no pecado e quer receber como pagamento vida. Não, quando nós trabalhamos em arrependimento, quando nós trabalhamos em nos render ao Senhor, quando nós trabalhamos em regeneração, deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nos arrependemos de nosso pecado, abandonarmos o pecado, aí o pagamento do arrependimento é a vida eterna. Mas o salário do pecado é morte. Se você trabalha em pecado, você vai receber a recompensa da morte, e isso não compensa. Nós vamos ter em Gênesis capítulo 2, no versículo 17, Deus advertindo Adão. Ele vai mostrar para Adão da árvore do conhecimento, a árvore que vai trazer para Adão, sabe, a consciência do bem e do mal. E ele vai dizer para Adão, no dia em que dela comeres da fruta do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Certamente morrerás. Ou seja, o pagamento, a recompensa por errar
né, o direcionamento de Deus, a recompensa por pecar é a morte, é o pagamento que nós temos, que o homem ele recebe. Então o homem precisa entender isso. Nós vamos ter também em Ezequiel capítulo 18, no versículo 4, a expressão: a alma que pecar. Olha só, não é toda alma que vai morrer, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então entenda que não existe uma outra recompensa. O homem é muito ingênuo, achando que ele vai pecar e vai receber como recompensa, como salário, como pagamento a vida. Não. O salário do pecado é a morte, já diz Romanos 6, versículo 23. E também em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que a morte passou, né, a todos os homens. Ele está falando ali do pecado de Adão, que passou para o DNA de toda a humanidade. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Eu e você, irmãos, nós já nascemos na condição de sermos condenados, porque nascemos em pecado. O salmista Davi ele vai dizer, né, em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos destituídos da glória de Deus, carecendo, necessitando, sabe, da glória de Deus, da regeneração, de nascer de novo, de ter experiência, de ser agora aceito pelo amado, sabe, de ser agradável, de Deus nos fazer agradáveis para Ele, em Jesus, porque senão nós vamos experimentar a segunda morte, e a segunda morte, ela é definitiva, ela não tem solução, mas para essa primeira morte física e a eterna, Deus tem solução para nós. Você pode resolver essa questão eterna aqui, nessa vida humana ainda. E uma terceira coisa que a gente precisa entender ainda sobre a morte, que é inerente à vida humana, que é inerente à vida humana, a morte é um inimigo que pela ressurreição de Jesus foi transformado em bênção. Ou seja, a morte, ela é um inimigo do homem. Não era para nós morrermos, não éramos. Lá em Gênesis, porque o homem comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal, ele passou a morrer. Mas a morte, ela é inimiga do homem. A morte, ela quebra, ela adultera, ela corrompe o propósito de Deus para o homem. E Deus tem a regeneração desse propósito através de Cristo Jesus. Então a gente precisa entender que a morte, ela é inimigo do homem. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 26, o apóstolo Paulo vai dizer que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, tá? Nós vamos vencer a morte em algum momento da nossa vida, quando, ou se Jesus voltar para nos buscar, ou no arrebatamento, na ressurreição dos santos, vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos vencer a morte por completo. Não haverá mais inimigo a ser vencido. A morte é o último inimigo a ser aniquilado. E aí, ainda o último entendimento sobre a morte é que ela não é o fim da vida. Nós já falamos aqui que da eternidade, né, da vida eterna ou do sofrimento eterno. Fato é, irmãos, que a gente acha que quem não vai para o céu vai ser destruído. Não. E tem gente que lida com isso, né? Vai protelando resolver a questão da eternidade, porque muitas vezes a ficha não cai. Se não estivermos em Cristo Jesus e não formos morar no céu com Deus, nós vamos para o inferno, nós vamos para o lago de enxofre que está reservado para Satanás, o diabo e seus anjos, e lá será sofrimento eterno. A Bíblia diz que os homens vão desejar morrer, mas já morreram pela segunda vez, já estão lá condenados, não tem como escapar. Então a morte não é o fim da vida. Lucas capítulo 8, versículo 52, você vai ver Deus, vai ver na verdade Jesus, né, que é Deus, tratando a morte como a morte física, como um momento de dormência, um momento ainda passageiro, porque vai vir a questão da eternidade ou da morte eterna, da vida eterna ou da morte eterna. Então a morte física, a separação da alma e do corpo, Jesus ainda trata como um momento temporário, porque na ressurreição dos santos nós voltaremos a viver. É o corpo físico que está agora morto, é a alma que está separada fisicamente
né, do corpo ali, mas Jesus vai tratar isso nos evangelhos como um momento. Em Lucas capítulo 52, né, depois que a filha de Jairo havia morrido, Jesus ele vai dizer que ela não está morta, mas dorme. Nós vamos ver também no evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 11 também, que Jesus ele vai dizer: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Imediatamente ele vai explicar, porque os discípulos não entendem a dinâmica que Jesus está usando, a narrativa que Jesus está usando. Eles não vão compreender que Jesus está tratando a morte como um momento temporário, porque ele virá depois o juízo, e aí vai vir a vida eterna ou a condenação eterna, e eles ficam embaraçados no entendimento, e Jesus vai explicar: Lázaro está morto. Agora ele está falando da morte física, agora ele está falando que Lázaro não está no momento de descanso humano e está tirando um momento de sono, ele está morto, mas ele está tratando essa morte como um momento de dormência, um momento de sono, porque Jesus vai ressuscitar Lázaro. Então, observe comigo também que em Mateus capítulo 25, no versículo 46 está assim: e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então a gente vai reparar que tanto os justos como os ímpios, eles existirão eternamente, só que os justos, aqueles que foram salvos, terão a vida eterna, e os ímpios para o castigo eterno. Então entenda que a morte não é, tá? A morte não é o dormir da alma, tá? A morte ela é separação física, e a morte ela não é a destruição completa da alma. Você vai existir eternamente, ok? Querido, muito obrigado pela tua audiência, pela tua presença. Faz a sua inscrição, compartilha aí. Deus te abençoe, graça e paz.